que uma carga a mais repele uma carga a mais, uma carga a menos repele uma carga a menos, e uma carga a mais atrai uma carga a menos. Aí nós falamos já disso, mas não calculamos isso, né? Então, a ideia agora é você calcular a força elétrica entre cargas. Seja entre um próton, um elétron, por exemplo, ou entre um objeto com uma carga qualquer e um outro objeto com uma carga qualquer. Nessa situação aqui, o cálculo da força elétrica, ela pode ser calculada, você pode calcular ela em situações quaisquer, né? Mas no nosso curso aqui vamos resumir, porque o cálculo para, por exemplo, a atração entre a força elétrica entre uma pessoa e uma cadeira, por exemplo, não é tão simples de ser calculada, se você levar em consideração o tamanho da pessoa. Então, aqui, a força elétrica, que vamos calcular aqui, é entre partículas pequenas, certo? Então, você tem... Pode até ser entre uma pessoa e uma cadeira, mas aí você bota bem distante para que o tamanho da pessoa não seja levado em consideração. Então, aqui seria força de corpos pontiformes, né? É uma força de cargas pontiformes. Esse pontiforme quer dizer o quê? Bem pequena, certo? Então, você tem aqui um objeto carregado de tamanho desprezível. Você tem aqui um objeto carregado de tamanho também desprezível. E aí você tem cada um vai ter uma carga, né? Por exemplo, mais e mais, né? Por exemplo, mais e mais. Aí vou botar aqui, por exemplo, carga 1 e aqui carga 2, certo? E aí a gente já sabe que essas cargas vão se repelir, né? Porque tem o mesmo sinal. E aí a carga 1 repele a 2 e a 2 repele a 1. E essa força aqui é a força em 2 devido a 1. E essa força aqui é a força em 1 devido a 2. Eu vou ter assim, ó, força 2, 1 e força 1, 2. Só para dizer que aqui é a força que atua em cima do 2 devido à carga 1. E aqui é a força que atua em cima da carga 1 devido à carga 2. Mas só que o valor é igual. Apesar de ter colocado assim, né, o valor é igual. Certo? Isso aqui é ação e reação. Então, a força 1, 2 é igual à força 2, 1 em módulo. Certo? Só que a força 1, 2, ela é menos a força 2, 1. Né? Os vetores, eles não são iguais. Por que não são iguais? Porque um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda. Vetores que têm sentidos opostos não são iguais. Mas os valores são iguais. Então, o valor dessa força aqui é igual daqui. Então, se essa força vale 10, aqui também vale 10. Tem gente que pensa assim, né? Que é um pensamento errado. Não. E se essa carga 1 aumentar? Se a carga 1 aumentar, essa força vai aumentar? Sim. Mas a outra também aumenta. Porque o valor é sempre igual. Então, não importa se uma carga aumenta ou a outra carga aumenta. A força entre elas aumenta. Independente de qual aumentou, qual carga aumentou. Então, se uma carga aumenta, as duas forças aumentam. Certo? E o valor é sempre igual. Certo? O valor é sempre igual. Então, a lei de Coulomb é a equação que vai fornecer o valor desta força, que é igual a esta força. Então, a força elétrica, de um modo geral, né, o seu valor vai ser uma constante vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Essas cargas eu ponho em módulo, certo? Quando você calcula o valor da força, você não se preocupa com o sinal da carga. Você não se preocupa com o sinal. Então, não importa se é mais ou menos. Você pega só o valor e bota aqui, certo? Então, a força elétrica entre dois corpos pontiformes vai ser K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. O que é o D? D é a distância entre as cargas. Então, quanto maior a distância, menor é a força. Né? Quanto menor a distância, maior é a força, inversamente proporcional. Né? E quanto maior a carga 1, maior é a força. Quanto maior a carga 2, maior também é a força. É proporcional às cargas.
E aqui é uma constante, esse K é a chamada constante eletrostática do meio. Esse K depende do meio material no qual as cargas estão imersas, né? Então, no vácuo, que vai ser o valor mais utilizado por vocês em exercício, no vácuo, esse K vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Você não precisa decorar esse valor é fornecido no problema. Esse valor eu coloquei aqui porque esse valor é o mais comum. No vácuo, você usa este valor. Se você for para outro meio material, por exemplo, essa carga está na água, no óleo, cada meio vai ter o seu K, que seria fornecido, caso precise, né, no problema. Aí eu botei esse valor que é o do vácuo, certo? Aqui, pessoal, você vai usar muito números pequenos. A carga geralmente é um valor muito pequeno, não é? Então você vai usar muito isso aqui, ó. Nano, micro, mili. O mili é 10 a menos 3. O micro é 10 a menos 6. O nano é 10 a menos 9. Certo? Então você trabalha com cargas pequenas. Por exemplo, a carga vale 2 microcoulomb. O coulomb é a unidade, coulomb, de carga elétrica. E esse micro quer dizer o que o micro? 10 a menos 6. Então isso aqui seria, quando for fazer a conta lá na matemática, vai ser 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Certo? Então trabalhar com 10 elevado a alguma coisa é muito importante. Você vai usar bastante isso, nesse assunto. Certo? Então aqui é a fórmula. Aí você pode perguntar novamente, pode perguntar assim, mas essa força aqui é qual? É esta ou é esta? Tanto faz, porque o valor é igual, porque é ação e reação.